Fala, galera! Sejam bem-vindos, viu? O canal Sentimento Tricolor. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, dá essa força pra gente. Nós temos vários desafios a serem cumpridos ao longo aí dessa jornada da Libertadores. E um deles é o número de inscritos. Então você se inscrevendo no canal, você vai concorrer a vários prêmios, camisas oficiais, camisas da Tropa do Sentimento, boné do Fluminense, boné da Tropa do Sentimento. Então peço para você se inscrever, é para você poder conhecer meu trabalho, deixar o like e deixar um comentário, tá? Porque esse vídeo aqui, galera, é sobre o balanço que foi divulgado ontem pelo Fluminense. É um dos balanços mais completos que eu já vi dos últimos anos, não só do Fluminense, mas de todos os clubes brasileiros. Só que eu tenho um conhecimento muito pequeno, muito raso sobre esse assunto. E eu decidi convocar, em primeiro lugar, um tricolor, desde 1963, que esse cara é tricolor, é um membro aqui da tropa, é um inscrito do canal, é um inscrito, curiosamente, número 63 do canal. Ele chegou aqui quando isso aqui era tudo mato, não tinha absolutamente nada. Que é o meu e o nosso amigo Fernando Barcelos. E eu vou passar, você deve estar se perguntando assim, mas por que o Fernando Barcelos vai falar sobre o balanço do Fluminense nesse vídeo? Em primeiro lugar, como eu já falei agora, eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Procurei trazer um especialista, e sim, ele é um especialista. O Fernando Barcelos, ele é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, atuou no mercado financeiro com vasta experiência por 25 anos. Como eu falei com vocês, é um tricolor apaixonadíssimo, que conhece muito sobre finanças, sobre números. Então eu acho que a princípio não tem melhor do que ninguém, do que ele, para poder explicar essa situação toda para vocês. Então vocês vão acompanhar agora um resumo do que foi o balanço do Fluminense, segundo a visão do nosso amigo especialista do mercado financeiro, Fernando Barcelos. Boa tarde, André. Obrigado por me convidar para fazer esse vídeo, né? Um videozinho simples, rápido, que a gente possa estar falando um pouquinho sobre o balanço que o Fluminense lançou agora ontem, né? E primeiro eu queria só falar o que a gente conversa muito lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu convido a todos aqui que, se puder, participem. Eu sempre falei e reclamei muito que o Fluminense precisava fazer uma auditoria, e ainda acho que precisa. E que eu duvidava um pouco da consultoria, ou enfim, da empresa de auditoria que estivesse fazendo no Fluminense. Olha, gente, o trabalho que eles fizeram é de muito boa qualidade. Tá? Eu não sou especialista na área contábil, mas me pareceu um trabalho de restauração de algo que estava bem ruim há uns bons anos atrás. Eles deram uma aula de contabilidade, uma aula de como fazer balanço. Então, assim, aqueles que têm um pouquinho de vontade de olhar um pouquinho esses números, eu recomendo a leitura, que não é uma leitura fácil, mas ao mesmo tempo ela procura dar clareza a todos os pontos. Eu tinha um colega que costumava falar o seguinte: os números, se você souber, você os tortura para dizer o que você quer que eles digam. Então, assim, eu poderia chegar e falar: nossa, maravilha, o Fluminense reduziu o prejuízo, né, ou déficit, de 9 bilhões para 3 bilhões, que beleza, né? Tá ótimo. Tantos outros times aí com prejuízos ou déficits nas casas de centenas de milhões de reais, nós só com 3 milhões. Mas ao mesmo tempo eu podia falar: nossa, mas o nosso clube aumentou em 50, 60, 70 bilhões o endividamento. Mas que administração é essa? A verdade normalmente está no meio dessas duas hipóteses. Tá? Na verdade, o que eu quero agora colocar é um pouquinho de como todo torcedor, como eu mesmo, o que eu quero ver nos números, o que eu quero entender. O Fluminense melhorou? O Fluminense está saindo do buraco? As dívidas estão aumentando, estão diminuindo, estão ficando melhores ou não? Então, vou fazer isso rapidamente aqui. Primeiro, ninguém pode esquecer da pandemia ou da sindemia que nós estamos sofrendo no país, no mundo e no país. O Fluminense teve uma queda significativa de receita do ano de 19 para o ano de 20, né? Da ordem aproximadamente de 65 milhões de receita, de faturamento, venda, vamos chamar assim, tá? O que é importante a gente tomar alguns pontos aí dessa queda de receita? 50 milhões desses 65 milhões foram devido a
a falta de venda de jogadores. No ano anterior nós vendemos, se não me engano, 120 milhões. Lá tem os dados corretos, eu não vou aqui me preocupar tanto com os números. E esse ano foram 60 e poucos. Então nós perdemos 50, deixamos de faturar 50 milhões. Dentro das nossas receitas isso é muita coisa. Tá? E teve uma queda de bilheteria, quer dizer, por não ter jogos, da faixa de 13 milhões de reais. Então só esses dois pontos, de certa forma, porque eles se compensam em outras contas, explicam essa queda de 65 milhões. Então, uma situação que o Fluminense é um clube que vende muitos jogadores, ano passado não vendeu. Lembre-se, a gente queria, a história era vender o Marcos Paulo. E nós não vendemos. Só o Marcos Paulo facilmente seria vendido por esses 50 milhões de reais. Agora, um ponto importante nessa questão das receitas. O sócio-torcedor. O sócio-torcedor cresceu quase 100%. Isso é muito importante, mas ainda muito pouco, gente. O crescimento saiu de 5 para 10 milhões por ano. Sócio-torcedor é uma solução de longo prazo. Em termos das despesas, então vamos falar entradas e saídas, né? Em termos de despesa, a gente teve uma redução pequena. Poxa, se fosse uma redução de 65 milhões, nós estaríamos equilibrados, mas foi só de aproximadamente 20 milhões. Mas o que é importante, gente, o elenco que nós tivemos em 20 foi muito melhor do que o elenco que nós tivemos em 19. O que quer dizer que se soube equilibrar essas despesas de salário, que dentro das despesas chamadas operacionais, quer dizer, do dia a dia, são as mais importantes. Tá? Então, receitas e despesas relativas ao futebol. Eu não vou entrar aqui no detalhe dos esportes olímpicos, eu acho que aí fica uma discussão muito maior. Né? Mas enfim. Agora, coisas que não têm a ver com o futebol, mas têm a ver com o clube, né? São os resultados não operacionais, que se chama. Né? O que nós tivemos um ponto muito importante que em algumas matérias, inclusive de Saudações Tricolores, eles já esclareceram isso bastante, que é a redução das despesas de juros, que é relativo à volta do Fluminense ao Profut, basicamente. Houve toda uma engenharia dentro da contabilidade do clube que fez com que se reduzisse drasticamente essas despesas não operacionais. Então você vê, nós tivemos uma redução de receita de 65, né? Porém uma redução de despesas de 20. Poxa, está faltando um número aí, né? Esse número são basicamente essas renegociações com o Profut. E aí explica-se nosso déficit, prejuízo, que fora de 10 milhões, caiu para 3 milhões. Ok? Então, em termos da receita, é mais ou menos isso que eu queria colocar. Em termos das dívidas, a gente fala, nossa, a gente pagou 100 e tantos milhões e não baixa as dívidas. O Mário prometeu que ia manter as dívidas e aumentou em 50 milhões. Aumentou em 50 milhões. Representa 5, 7% de aumento. Um pouco mais, talvez, da inflação real que se tenha tido no país nesse ano de 2020. E esses 50 milhões, dado toda a crise que nós vivemos, eu não acho uma coisa do outro mundo. Eu quero saber qual clube teve redução de dívida. Clubes que tenham dívida, né? Qual clube teve redução de dívida? O Fluminense tem um detalhe, gente. Pelo fato de a gente ser menos dependente de receitas mais variáveis, que é a receita de estádio e até a receita de sócio-torcedor, como essas foram as que caíram, nós nos mantivemos com um determinado nível de receita, porque as nossas receitas vieram praticamente da onde? Das receitas de televisão. O que houve foi a redução na venda de jogadores. Agora, uma coisa importante, e aí já para meio que finalizando o vídeo, porque depois acho que a gente vai discutir de uma forma mais profunda, talvez cada um desses itens, eu dividi a dívida do Fluminense em dois grupos. Um grupo que eu vou chamar de operacional, do dia a dia. Essas dívidas operacionais do dia a dia, por exemplo, se refere à dívida com os jogadores, de salários, a dívida com bancos. Aliás, a dívida de bancos é muito pequena dentro da nossa dívida total.
45 milhões de um total de 760. Então, é o que eu digo, nossa dívida de bancos ela é muito pequena. Mas outras dívidas que nós temos. Dívida com televisão. Como assim dívida com televisão? Você se lembra que o Mário falou que o Fluminense adiantou receitas futuras? Essas receitas futuras hoje são contabilizadas da ordem de 62 milhões de reais. Pois é. E você sabe aquele dinheiro que a Globo pagou de forma por cancelar um contrato lá do Campeonato Carioca? Serviu para abater um pouco dessas dívidas com TV. Olha só. Então não entrou nenhum dinheiro. Quando fala, nossa, o Fluminense recebeu 18 milhões, não entrou nenhum dinheiro no caixa do Fluminense. Então, estas dívidas, digamos, do dia a dia, operacionais, dos 760 milhões, são só 250, gente. Teoricamente, essa deveria ser a dívida do Fluminense, 250 milhões. Isso aqui é um ano de faturamento. Uma empresa totalmente saudável seria, se fosse só isso. Mas, além disso, tem dois outros itens importantíssimos, que a gente pode chamar como herança maldita, mas que estão, uma delas bem organizada e a outra ainda em organização. As dívidas fiscais, todos os impostos relativos ao futebol, enfim, todos esses impostos são dívidas que são trabalhadas dentro do Profut também. Elas representam outros 250 milhões. Entendeu? Então, mas são dívidas para serem pagas no longo prazo, salvo engano, até 10 anos. Então, assim, é uma dívida também que está organizada. Agora, as dívidas judiciais que montam 260, 270 milhões, essas ainda estão sendo organizadas, mas ainda estão bem longe da sua conclusão em termos de definição de toda a forma de pagamento. O Fluminense tem aquele acordo judicial que está vencendo agora. Então, o Fluminense quer fazer um novo acordo judicial. E aí sim, podendo organizar isso, talvez em 10 anos, quem sabe, outra dívida que fica resolvida. Gente, são 250 dívidas, ok, do dia a dia, ok, e 500 de herança do passado. E isso não se resolve imediatamente. A primeira coisa para se resolver isso é ter credibilidade. E isso a atual gestão, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não do Mário ou de quem quer que seja, ele está ganhando essa credibilidade. Os resultados esportivos também dão uma segurança jurídica para o credor. Olha, esse time, essa empresa está se organizando. Vamos dar chance para ela. Porque não se dá chance para quem está morto. Enfim, era isso que eu queria comentar. André, te agradeço. Espero não ter me estendido muito. E peço desculpas se usei um linguajar não muito adequado para o nosso público. Mas eu acho que nós vamos ter umas outras oportunidades para falar sobre esse tema. Pode parecer árido, mas é o futuro do Fluminense que está sendo jogado. Ah, detalhe. Aqui não aparece o quanto vale o nosso elenco. O quanto vale o nosso elenco, que devia ser um ativo do Fluminense, ele não aparece. O que significa? Se nós vendermos bem jogadores, nós vamos ter lucro. E aí começar a trabalhar esse equilíbrio do balanço do Fluminense. André, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e nos vemos mais tarde. É isso, pessoal. Esse foi apenas um resumo que o Fernando passou pra gente, tá? Então, hoje à noite, sábado, se você estiver vendo esse vídeo depois, essa live já estará gravada, você vai poder acompanhar também. Eu vou fazer uma live com o Fernando e mais alguns convidados para destrinchar melhor esse balanço do Fluminense. Não tinha como a gente fazer algo mais aprofundado num vídeo curto, de 10 a 15 minutos. Então, por isso que eu espero vocês hoje, sábado, às 20h30, numa live especial aqui no canal, para vocês poderem ficar por dentro de tudo que aconteceu nas finanças do Fluminense. Galera, futebol não se vence apenas dentro das 4 linhas, não, tá? Os bastidores e a parte financeira do clube é de suma importância. E é importante você, torcedor, ficar por dentro de tudo que está acontecendo para depois poder criticar, elogiar a gestão, ou seja lá o que for. Tá legal? Então espero vocês hoje na live aqui no canal às 20h30, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, deixa um comentário pro Fernando aqui também. Vai ser legal.
Ele foi muito bacana de poder gravar esse vídeo pra gente e tentar esclarecer as suas dúvidas como torcedor desse balanço que o Fluminense publicou sobre toda a parte financeira referente a 2020. Tá legal? Um forte abraço, galera, e saudações tricolores!